nossos irmãos, eu quero convidar vocês para ler as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, e depois, já na sequência, 9, versículo 6. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que aqui estão e também saudamos aos irmãos que estão acompanhando através da internet. Que Deus possa alcançar a cada um as mais ricas bênçãos. Que todos nós possamos estar no mesmo espírito, e eu creio que estamos, para que possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Então, Isaías capítulo 7, uma escritura bem conhecida, versículo 14, onde diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Sabemos que Emanuel em Mateus diz que quer dizer Deus conosco. Agora, na sequência, Isaías 9, versículo 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, assim como o Senhor não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, da mesma forma nós desejamos que cada um dos nossos irmãos compreendam e entendam que o objetivo da mensagem, da palavra a ser pregada, o motivo da repreensão é para o bem de cada um, Pai. Como vimos ontem, que aquele que não recebe a correção é bastardo e não filho. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem falado para os seus filhos que de bom grado têm ouvido e aceitado a Tua palavra. Dá-nos um bom momento nessa noite, que o regozijo do Teu Espírito Santo esteja em cada coração, pois é em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar um assunto nessa noite, que seria uma pergunta. Quem é este? Quem é este que foi profetizado pelo profeta Isaías? E como um subtítulo, quero falar sobre a grande expectativa. Eu quero, para continuar fazendo essa base, eu quero ler São João, capítulo 1, que é onde nós vamos nos nortear, a partir do versículo 1, aonde diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então, próprio apóstolo São João já nos mostra que esse, a qual os profetas do Velho Testamento profetizaram, tudo foi feito por Ele. Ele é o princípio, Ele é o Logos de Deus. Ele é aquele que começou criando seus anjos e foi criando tudo o que existe. Tanto é que a Bíblia diz que Deus criou mundos. E nós temos acesso a um mundo,
mas sabemos que existem milhares de astros, estrelas, que o homem, através da sua tecnologia, pode alcançar, e muitas coisas que nem mesmo o homem pode ver, né, através dos seus aparelhos. Então Deus, esse verbo, né, essa palavra, como a Bíblia diz, se você seguir lendo ali São João, você vai encontrar que a Bíblia diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que Deus, no princípio, Ele nem mesmo era Deus, porque a palavra Deus significa um objeto de adoração. E lá, quem sabe milhões de anos atrás, Ele habitava só com os seus pensamentos. Mas chegou um momento, vamos dizer assim, que Ele então começou a criar. E começando a criar, Ele tinha em sua mente a sua obra-prima, que é o homem, que a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E vemos que Deus fez o homem em duas partes. Em Gênesis capítulo 1, primeiro Ele fez o homem espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 2, então, Ele fez o homem do pó da terra e colocou dentro desse, vamos dizer assim, desse boneco, aquele homem espírito que Ele tinha feito. Então, quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos vendo o quê? A casa que Deus fez para nós. Porque nós somos espírito. E vemos que Deus veio criou os anjos, e Ele fez os anjos, assim como nós, com o livre-arbítrio, o livre poder de escolha. Como já tenho falado aqui, se Ele fizesse os anjos de forma programada, de forma robotizada, como Ele é um objeto de adoração, Deus, Ele é adorado, deve ser adorado, não teria nenhum sentido mesmo aqueles anjos o adorando, porque era como você rodar uma fita. Mas aqueles que ficaram ao lado de Deus, eles adoram realmente com toda a força que eles têm. Por isso que a Bíblia diz que os serafins, quando Isaías viu, né, eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés em sinal de humildade, com 2 cobriam o rosto em sinal de reverência, né, e com as outras 2 eles voavam, ação. E a todo tempo eles clamavam e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas isso, como eu disse, pelo livre-arbítrio deles. E quando Deus, em sua grande mente infinita, vamos dizer assim, projetou todos os anjos, e através do seu poder, através da sua palavra, Ele os criou, nada do que aconteceu pegou Deus de surpresa. Ele sabia que em um determinado momento, Lúcifer, um dos anjos mais belos, mais dotado em poder, se rebelaria e faria uma rebelião e arrastaria a 1/3 dos anjos. Isso não foi surpresa. Por isso que a Bíblia diz que Cristo, nosso Cordeiro, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes do mundo ser formado, em sua mente, Cristo já havia sido morto por nós. Já havia um projeto, um plano, nada pegou Deus de surpresa. E Deus sabia quem seriam os que ficariam ao seu lado para reinar eternamente, como também Ele sabia aqueles que sairiam do seu posto de dever e se tornariam demônios. Então, quando o diabo, no seu plano, quem sabe muito bem feito ali, inicia-se aquele levante, Deus tinha ali um Miguel que combateu e expulsou ele.
Quando Deus segue, através, claro, de esse que nós fizemos uma pergunta, esse que Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, esse Deus, em andamento a sua criação, ele fez o homem, a sua família, para ter o que? Companheirismo com o homem. Tanto é que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como um pai, assim como uma mãe, assim como um irmão, assim como nós, a nossa própria natureza, ela já foi feita para nós viver em companheirismo. Imagine você, alguém preso em uma ilha. É difícil conseguir ficar em sã consciência por muito tempo. Porque nós temos essa natureza de viver em companheirismo, em comunidade. Deus desejou ter alguém para compartilhar. Os anjos são servos, mas a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí você vê o próprio Deus dizendo: pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Porém, todavia, eu não me esqueço dos meus. Então, Deus nos fez com esse intuito, para que nós fôssemos a sua família e assim ter companheirismo. Mas nada pegou ele de surpresa. E lembre que o subtítulo é A Grande Expectativa. A grande expectativa. E a Bíblia nos diz que quando Deus fez o homem, primeiramente ele, posteriormente Deus tirou do lado de Adão uma companheira para ele ter companheirismo também. E assim Deus tinha aquele companheirismo com Adão diariamente. Imagine você, ao acordar de manhã, ali Adão e Eva tinham tudo ao seu dispor, não tinha canseira, não tinha preocupação, não tinha dor, o tempo não se contava como conta hoje. Ele era um pequeno Deus, um Deus amador, tanto é que ele pôs o nome em todos os animais. E ali, simplesmente como uma criança se deleita em uma festa de aniversário, brinca nesse brinquedo aqui, brinca naquele ali, corre para cá, come um docinho ali, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma malícia, mas mesmo assim tem a canseira. A criança também sente canseira, Mas eles, muito melhor que uma criança, não sentiam canseira, nem preocupação, nada dessas coisas. E ao saber que ao término do dia, eles receberiam a visita do Pai, que Deus descia e tinha companheirismo. Mas, como Deus é infinito, como Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece o futuro, o início, o meio e o fim, Ele sabia que o seu inimigo um dia enganaria e derrubaria a raça humana. Por isso Deus disse para Adão e Eva: no dia em que vocês comer do fruto do meio do jardim, vocês morrerão. Quer dizer, o dia que vocês desobedecerem. E eu já preguei em muitas outras oportunidades, quem sabe um dia Deus nos dirija, eu pregue aqui, sobre o perigo do espírito religioso. Esse eu penso que é um dos piores espíritos. Você veja que a serpente trouxe a Eva para vamos dizer assim, para um debate, para uma conversa em torno da palavra que ela tinha. Era só, vamos dizer assim, uma frase. Mas ela pegou e trouxe Eva para ali. Não foi assim que Deus disse? Que de tudo vocês podem comer? De tudo vocês podem fazer? Sim, foi isso que Deus disse.
menos da árvore que está no meio do jardim. Ele disse que no dia que nós comer, nós vamos morrer. E aí, como toda, vamos dizer assim, toda mentira tem, vamos dizer assim, às vezes, 90% de verdade, assim como todo veneno, às vezes, tem 90% de água e 10% é veneno, ou 5% é veneno e mata a pessoa, também a mentira mata. E então você veja que a serpente trouxe Eva para um debate da palavra que ela tinha recebido. Não é assim que Deus diz? Sim, mas no dia que nós comer da árvore do meio do jardim, nós vamos morrer. Não, só acrescentou uma coisinha. Não, vocês não vão morrer. Sabe o que vai acontecer? E era verdade mesmo. No dia que vocês comer, vai abrir os vossos entendimentos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O mesmo intento de Satanás lá em Isaías 14, que a Bíblia diz que ele disse que ele seria como Deus, lembram? Que ele colocaria o seu trono da banda do norte e seria como Deus adorado. Ele expôs também esse desejo para a mulher: vocês serão como Deus. Agora, o que era mentira naquilo? Que ela disse não morreria, e realmente morreria. Agora, a morte natural, claro, entrou através do pecado. Mas a principal morte que Jesus disse que nós devemos temer é aquilo que mata a alma. Porque o nosso corpo, se Cristo tardar, ele vai descer à tumba. Mas a nossa alma é o que nós devemos mantê-la sempre diante de Deus para mantê-la viva. Então veja que a promessa ali era dupla. O pecado gera morte, como preguei sábado. E quando eles comessem, eles morreriam. Sim, era a sentença. Mas a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Mentira. Os seus olhos serão abertos e vocês conhecerão o bem e o mal e vocês serão como Deus. Verdade. Porque eles perderam a inocência. E Eva, então, como nós sabemos, tomou do fruto e comeu e deu a Adão. No momento, o pecado pode trazer, no momento, uma satisfação de prazer. Mas e o pós-pecado? E o pós-pecado? Às vezes a pessoa não quer vermelhar o rosto, não quer pagar as consequências, mas no momento é prazeroso. Claro que no momento o fruto foi prazeroso. E não precisa entrar em detalhe, que vocês sabem o que foi o fruto. Mas e o pós? Fizemos o que Deus disse que não era para fazer. Olhou para o sol, e o sol já estava declinando, vamos dizer assim, e Adão e Eva sabiam: Deus está prestes a vir nos encontrar. E agora, o que vamos fazer? Pecamos, estamos nus. E sempre, como o irmão Brana diz, a tendência do homem é procurar fazer o seu próprio caminho, mas sempre o seu próprio caminho está errado. Nunca vai dar certo. Caminho, religião, isso, aquilo, jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Mas o único que tem um caminho é Deus, o caminho provido por Deus. Então, rapidamente, eu quero procurar ser breve, rapidamente Adão já procurou fazer ali aventais de folhas, fez para ele, fez para Eva, e pensaram: está muito bom. Mas não tiveram coragem de sair atrás dos arbustos. E como o irmão Brana sempre diz, nunca é o homem que procura Deus, é Deus quem procura o homem. E Deus cumpriu com o seu compromisso e desceu no jardim do Éden. E aquilo não pegou ele de surpresa, porque ele sabia que ele tinha um inimigo ali. E esse inimigo não podia ir contra ele. Então foi contra a sua criatura.
E então, Deus encontra eles ali, e eles estavam com aquelas vestes de folhas, aquela cobertura, e a palavra religião significa cobertura, mas de forma alguma eles podiam sair e encontrar a Deus daquela maneira, seriam fulminados, como nós botar a mão na alta tensão. Então Deus, o título é Quem é este, né? Deus proveu um sacrifício provisório. Matou um cordeiro, tirou daquele cordeiro aquelas peles, e então pôde jogar para trás os arbustos e dizer: vistam-se com isso, cubram-se com isso e venham. E Eva, Adão, se cobriram com aquelas peles ensanguentadas e vieram diante de Deus. E Deus disse: vocês não podem mais ficar na minha presença, porque o pecado agora entrou. E vocês lembram que o sangue de animais, ele cobria o pecado, não tirava. Mas Deus disse para eles: vocês têm que sair do meu jardim. Mas diz o irmão Branham que quando Deus os expulsa daquele jardim, que um dia nós voltaremos a esse jardim restaurado, Adão, com seu braço forte, coloca ao redor do ombro de Eva e começam se retirando do jardim em passos lentos. Aonde havia paz, onde havia amor, aonde havia alegria, onde não havia canseira, onde não havia tristeza, onde não havia tensão, agora havia tensão, preocupação, canseira, preocupação. E ele se retirando, e o irmão Branham pinta um quadro e diz que Deus, olhando aquele casal se retirando, ele projetou a palavra amor. A queda do homem, Deus não induziu, mas pelo livre-arbítrio o homem foi enganado pela serpente. E a queda deu o quê? Condições para Deus manifestar os seus atributos de curador, de salvador, de consolador, de pai. E ele saindo do jardim do Éden, então Deus dá a sentença e diz para a serpente: tu lhe ferirás o calcanhar, mas da semente da mulher se levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Quer dizer, a coisa não vai ser assim. Da semente da mulher se levantará um. Você usou a mulher para derrubar a minha herança, o meu povo, meus filhos, a minha criação. Por isso, então, da semente da mulher vai se levantará um que esmagará a tua cabeça. Desde então, veja bem, começa essa expectativa. Porque a raça humana havia caído. Mas desde então havia uma promessa, feita pelo próprio Deus, que se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar, sim, Jesus foi ferido no Calvário. Mas quando ele expirou ali, ele esmagou a cabeça da serpente. E ali nós vemos Deus no seu plano infinito. Quem é esse Jesus, né? Jesus sendo manifestado em todos os tipos. Quando Deus mata o cordeiro ali, tira a pele e veste seus filhos, aquele cordeirinho apontava para quem? Para esse que Isaías profetizou. Ali estava Cristo representado naqueles animaizinhos, que tinha que ser um animal limpo, não podia ter quebradura, não podia ter mancha, não podia ter nenhum defeito. E ali estava o cordeiro de Adão. Posteriormente nós vemos o cordeiro de Abel. E assim por todo o Velho Testamento.
E Adão, quando chegou o seu tempo de morrer, ele morreu. E ficou aonde? Em um paraíso imperfeito. Chega ali Adão, mas ele sabia que tinha uma promessa. Que se levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Abel vai. E assim, toda a herança de Deus começa a ir para esse paraíso. Aí se levanta Abraão, nosso pai na fé. Deus promete a ele um filho e Deus lhe dá o filho. Deus lhe dá promessa, mas de repente, Deus pede seu filho de novo. Deus promete que ele seria pai de nação. Deus promete que seria através da sua descendência. Mas quando, vamos dizer, Adão com seus 114 anos, quem sabe Isaac com os 14 anos de idade, Deus pede o filho de Abraão em holocausto. E quando eu falava essa mensagem em outro culto, o que eu disse? Todos ouvem a voz de Deus. Caim ouviu, lembra? Se fizeres o certo, porventura não haverá aceitação para você. Porém, se não fizer, eis aí o mal e sobre ele você dominará. O jovem rico ouviu a voz de Deus. Quer ser perfeito? Venda teus bens, dá aos pobres e vem em siga e terás um tesouro do céu. Mas ele virou as costas. E eu penso que nos primeira semana, primeiro mês, ele quando deitava no travesseiro, esse jovem ouvia aquela voz. Mas ela foi distanciando-se. E um dia eu preguei aqui, que não aconteça que Deus se cale com alguém. E quanto mais perto de Deus estamos, mais audível é a voz de Deus. Mais Ele mostra onde temos que melhorar, mais Ele mostra os nossos erros, mais Ele mostra a sua misericórdia, mais Ele mostra o seu amor, mais Ele mostra a esperança que temos. E com isso nós vemos que Abraão vivia pertinho de Deus, como a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Quando ele ouve a voz de Deus chamando ele saindo da sua parentela, e muitas outras vezes, quando ele ouviu novamente a voz de Deus pedindo o seu filho, ele sabia que era Deus. Porque se ele não distinguisse bem, ele diria o quê? Deus não pode se contradizer. Por isso que Deus não é entendido pela nossa maneira, nós temos que crer. Mas ele sabia, Deus não se contradiz, e Deus não volta atrás, mas Deus me pediu meu filho. Compreender, não estou compreendendo. Mas ali, como eu sempre tenho dito, estava se desenrolando um dos maiores tipos da Bíblia. E ele sobe sem entender, mas crendo que Deus sempre cumpriu e cumprirá as suas promessas. E ele sobe até que Isaac diz, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Cadê? Quer dizer, caminhamos 3 dias sem sentido, esquecemos o principal. É na hora da aflição, é na hora da prova, que aquela fé que está dentro do teu coração fala, que aquele Espírito Santo que você alimenta fala. Quem não assistiu aquele videozinho que eu passei do irmão Eliseu, assista. Em momento de dor, em momento de dificuldade, em momento que está arrasado, mas havia uma fé no coração do nosso irmão, em pleno século 21, em pleno 2023, que pôde dizer como Jó, Deus tomou, louvado seja Deus. E Abraão, embora não podendo compreender naturalmente, mas a fé falou,
embora trêmulo, preocupado: Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá, quer dizer, Deus criará. Não será um simples cordeiro, não será o cordeiro da fazenda, mas será um cordeiro provido por Deus. Porque ele sobe a montanha, longe da civilização. Não havia como ter um cordeiro lá em cima, não tinha nenhum colono criador de cordeiro. Mas era um tipo sendo desenrolado, e Abraão naturalmente não compreendia, mas a fé dele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E como há um hino que cantamos, passos lentos e pensativos, Abraão sobe, ajeita com muita calma e paciência o altar, coloca as pedras, por fim coloca a lenha, por fim coloca o seu filho. Mas quando ele levantou a mão, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio aquele Elohim que existe por si mesmo, segura na mão dele e diz: não faças tal, Abraão, porque agora realmente sei que você ama a Deus. E por mim mesmo tenho jurado que vou te abençoar. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, quem sabe ainda trêmulo, levanta os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres lá na montanha. Quem é este que Isaías profetizou 700 e tantos anos antes? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador dos anjos, é aquele que disse: haja luz. É aquele que com suas mãos magníficas fez aquele boneco de barro. É aquele que proveu o cordeiro. O cordeiro provido não foi um cordeiro nascido entre um macho e uma fêmea, mas foi um cordeiro criado que apontava para o Senhor Jesus Cristo, o Jesus Cristo de Adão, o Jesus Cristo de Abel, o Jesus Cristo de Moisés, o Jesus Cristo de Jó. Em lugar de Isaac, o cordeiro morreu. Tipo perfeito, que no meu e no teu lugar Cristo veio e morreu. E assim os nossos irmãos do Velho Testamento, eles partiam nessa expectativa, que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Adão foi embora com o seu sangue coberto. Abel foi embora com seu sangue coberto, pelo sangue dos animais, por todo o Velho Testamento, porque aquilo falava de Cristo. Mas um dia, há 2000 anos atrás, um profeta, que também foi profetizado 700 e tantos anos antes, João Batista, a voz do que clama no deserto, caminhando na Palestina, batizando o povo com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria. Diz: eu não o conheço, disse João, mas ele me deu um sinal. Quando eu encontrar, eu vou conhecer. E de repente ele se depara com Jesus Cristo e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como profeta ele profetizou, mas logo foi preso por combater o pecado. Combater o pecado não torna o pregador tão popular, não. Há pessoas que se levantam contra. É fácil encher uma igreja do evangelho que não faz mal, não tem importância, do evangelho que pode viver de qualquer maneira, que Deus só quer o coração. É fácil. Tendo um dom, usa a Bíblia para aquilo que você quer. Mas João Batista, por condenar o pecado de Herodes,
e Herodias, ele não fazia meia volta, não. E Deus ainda tem homens, Deus ainda tem pessoas que diz que o pecado é pecado. Como diz o pastor Febrônio, vamos tratar o teu, se um dia estiver em mim, vamos tratar o meu, ué. Político sempre quer estar aonde o povo está, né? Político gosta que vamos dizer assim, que o palestrante diga, lá está o nosso ilustre vereador fulano de tal, venha trazer uma boa noite para o povo. Ah, ele gosta. Espera chegar as eleições e vão nas igrejas para vocês verem. Vai estar cheio de político. E Herodes pensou, todo mundo vai ver João Batista, né? Vou lá, né? Quem sabe ele vai me dar boas-vindas. Que prazer ter a visita do ilustre rei Herodes aqui, a dona Herodias. Mas ele se enganou. Ali tinha um homem que estava profetizado na Bíblia 700 e tantos anos, que ele tinha uma pá na mão, que iria limpar a eira, que era a voz do que clamava no deserto. E João Batista ali pregando o batismo do arrependimento, e quando ele vem lá o estraga-prazer, né? Todo contente na carruagem com a dona Herodias, né? Ele deu uma olhada com aquele olhar de profeta, quem sabe nem conhecia Herodes, mas com aquela visão de profeta, ele disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe, rapaz. Você deveria dar exemplo e você está dando mau exemplo. Claro que aquilo custou a cadeia para ele. E como homem, ele estava na cadeia. E como homem ele sabia, eu tenho um ministério, eu sou a voz do que clama no deserto, e eu fui enviado para apontar o Messias, mas agora eu estou preso, será que é ele mesmo? Será que eu falhei 6 meses de ministério? Estou aqui e eles vão me matar. Pegou os seus discípulos e disse, vão lá e pergunte para ele, se é ele, ou nós devemos esperar outro. Jesus não disse eu sou. Ouvimos do nosso irmão, creio que as obras identificam, né, quem somos. Jesus disse, senta aqui um pouquinho e veja os frutos. Os surdos ouvem, o cego vê, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino do céu. Volta lá e fala isso para João Batista que ele já vai saber. Irmão. Nessa altura do jogo, eu já estou indo para o final, a expectativa já estava grande lá em cima, estava cheio. Você imagina quando começou a chegar Abraão lá em cima, você imagina quando chegou Jó, porque o profeta disse que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Lá havia, quem sabe, milhares dos nossos lá, e chega Jó e alguém pergunta, e aí, como é que está a coisa lá na terra? Lembra da profecia? Lembra que nós estamos sobre o sangue de animais? Como é que está a coisa lá na terra? Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu nasci com um dom de profeta. Eu não vi ele lá não, mas eu fui usado em profecia várias. Eu profetizei que um menino ia nascer de uma virgem. Eu profetizei que um menino viria de uma virgem, da semente da mulher. E eu profetizei que esse menino seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então eu penso que logo ele chega. Que aquilo eu penso que alegrou o coração, né, das pessoas. Isaías, né? Falei Jó, né? Mudei. Mas quando chega Jó também lá, agora sim acerto o personagem, que foi o primeiro, né? Podemos dizer dessa forma. Ele pode dizer, olha, eu tive momentos difíceis na minha vida, mas Deus me mostrou e eu vi Ele se levantando sobre a terra. Por isso eu clamei, embora a minha pele seja consumida,
Mas ainda com esses meus olhos e não outro verei a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vi Ele corporeamente lá, mas eu vi Ele por uma visão. Eu vi o meu Redentor se levantando. Então a expectativa está grande, meus irmãos. Eu pude ver. Por isso eu deixei escrito com pena de ferro, na rocha, que o meu Redentor vive, que se levantaria sobre a terra. Aí podemos ver Isaías, como citei. Aí podemos ver Davi também. Todos eles. E a expectativa ia aumentando. Mas de repente, numa certa altura da festa, aparece João Batista. Minutos antes estava na cadeia, mas de repente seu pescoço foi decapitado. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas na terra? Ele já está lá. Eu perdi meu pescoço por me posicionar do lado dele, mas eu vi ele, eu batizei ele, e eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso imaginar, é uma ilustração, que nesse momento eles se rejubilaram. Nesse momento Jó, quem sabe, olhou para os demais e disse: eu não falei para vocês que eu tive uma visão e eu vi o meu Redentor se levantando lá naquela terra da Palestina. E ali estava Abraão, que disse: eu também já vi, me encontrei com ele por lá. Ele comeu lá na minha casa um dia. E ele me disse que em mim seria bendita todas as famílias da terra. Então eu entendo que da minha descendência ele vai se levantar como filho de Davi, a raiz de Jessé. E aí vocês imaginam a tensão ali. E hoje nós não vivemos em uma tensão. Por isso que Paulo diz que as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Assim como a Bíblia diz que Abraão buscava por uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, ele sabia que havia em algum lugar essa cidade. E um dia ele encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque almoça na casa dele. Quando Abraão chegou lá, ele deve ter dito: olha, ele já andou por lá. Estava na forma de uma teofania, mas já anda lá pela terra. E quando eu gosto do testemunho de João Batista, né? Eu fui profetizado por você também, Isaías. Quando você profetizou do menino que nasceria, você profetizou da voz que clama no deserto. Essas fui eu. E eu encontrei com ele. Por isso, um dia eu preguei uma mensagem dizendo: Deus supera a nossa expectativa. Mas começa a desenrolar mais um pouquinho, e aí o próximo que chega, Lázaro. E aí, como é que está a coisa lá? Vocês nem imaginam, ele era meu amigo. Posava lá em casa. Estava por lá. Tem até um quartinho para ele lá. Ele está lá na terra lá. E a conversa estava boa, né? Mas de repente ele disse: ele me chamou, eu tenho que voltar. E lá volta Lázaro. Mas um dia Davi profetizou, né? Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E o seu ministério foi concluído, e ele sobe o Calvário carregando aquela cruz. E quando ele expira no Calvário, ele diz: está consumado. Quer dizer, eu paguei o preço da morte. E então ele desce ao inferno. E hoje eu te pergunto, no qual dos grupos que você deseja estar? Cada um de nós estamos em um dos dois grupos. Os que ouvem para a perdição e os que ouvem para a salvação. A mesma água que afundou os antediluvianos foi a mesma água que levantou a arca. Quando Jesus expira no Calvário,
e ele diz: está consumado, em tua mão entrego o meu espírito, ele desce aonde? Na região dos perdidos, cumprindo a nossa trajetória que nós deveríamos fazer. E ao descer ao inferno, o diabo pensou: mas eu pensei que tinha te matado. Não há como matar a vida. Ele é a vida. Não disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ali está a vida. O diabo pensou que matou a vida, mas de repente ele bate na porta do inferno. O diabo chega a atender. Era ele. Disse: eu vim aqui para acertar as contas contigo. Você tem os meus filhos trancados lá em cima, com a chave da morte, mas agora você me dá para cá, essa me pertence. E para aqueles incrédulos que não creram nas profecias, para aqueles incrédulos que cerraram Isaías no meio, para aqueles incrédulos que se rebelaram com a palavra de Deus no tempo do Antigo Testamento, Jesus veio, olhou bem para eles e disse: eu vim aqui para confirmar que aqueles profetas eram meus mesmo, e o que eles falaram era verdade. O sangue de animal, sim, apontava para mim, vocês não quis. A mensagem não era verdade, era eu que mandei, vocês não quiseram. Então só mais uma testemunha para a condenação. Foi isso. Em que lado nós vamos estar? Naqueles que receberam a visita para Jesus para dizer: sim, meu servo falou a verdade, mas você não ouviu. Como a moça aquela que ridicularizou o profeta, disse: sabe o pregador, ele estava tratando comigo, mas desde aquele dia que eu o rejeitei foi a última vez. Meu coração tem endurecido, falo do meu pai o tempo todo, posso ver a alma da minha mãe fritar no inferno, e rei disso, porque ele estava tratando comigo, mas eu rejeitei. Deus tratou com o povo antediluviano, Deus tratou com as demais pessoas, Deus tratou com Caim, mas lá estava Caim no inferno, recebendo a visita do próprio Deus. Mas após isso, ele sai, eu penso, apressado, porque ele sabia que lá tinha um Abraão, ele sabia que lá tinha um Davi, ele sabia que lá tinha tantos homens que realmente se posicionaram, como José da Arimateia, melhor, como José do Egito, que viveu sobre o sangue de animal, e assim tantos outros, como Jacó, que vivia sobre o sangue de animal, mas quando Jacó chega no Egito, ele chega para José, seu filho, e diz: jura que você não vai me enterrar aqui, não? Me enterra lá na Palestina, porque algo me diz que lá na Palestina um dia se levantará um, como já disse Jó. E José: sim, pai, fica tranquilo, não vou te enterrar aqui. Jó, próximo da morte, ele chega para os seus... José, próximo da morte, chega para os seus irmãos e diz: certamente o Senhor vosso Deus vos visitará. Período de 400 anos, né? E quando ele vos visitar e tirar daqui, não esqueçam, leva os meus ossos e enterra lá naquela terra. Porque um dia ali se levantará um, como disse Jó, que o meu Redentor vive. E ali estavam eles, sepultados e esperando. E aí você imagina na expectativa de todos eles, quando ouve a história de Lázaro, quando ouve a história do ladrão da cruz, porque eu penso que ele chega primeiro, porque Jesus morre e desce ao inferno, né? E o ladrão da cruz disse: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E chega lá o ladrão da cruz, disse: eu estava do lado dele, e ele me perdoou, e ele logo chega aqui, e eu pedi para ele lembrar de mim quando estava quando ele entrasse no reino, e aqui estou eu, mas não demorou muito, e Jesus entrou.
Eu penso que o primeiro que saltou ali foi Jó, né? Eu não falei para vocês que eu tinha visto ele numa visão? Eu não falei para vocês que esses meus olhos e não outros veriam a Deus? Eu não falei para vocês que o meu Redentor vive e que por fim se levantaria sobre a terra? O que eu falei o tempo todo? É Ele que eu vi na visão. Daniel disse, é Ele que esteve comigo na cova dos leões. José disse, foi ele que esteve comigo em todo aquele período, na casa de Potifar, na cadeia onde eu estive, é ele. E Abraão chama a Sara e disse, Sara, veja se não é ele mesmo, que esteve lá em casa e prometeu o filho, lembra que ele chegou lá? Os 3 jovens olharam para o outro, aí está o quarto homem, é ele. E Jesus disse, vamos embora, porque o dia já vem raiando. Vamos para casa. Samuel, você não vai ser mais importunado por feiticeira, não, Samuel. Vamos embora, vamos embora. E a Bíblia diz que muitos dos santos do passado ressuscitaram, andaram na cidade santa e foram vistos por muitos. Eu imagino Abraão dizendo, Senhor, eu poderia dar uma volta na cidade, ver como é que estão as coisas aí? Sim, pode ficar. Pode andar, vou ficar 40 dias ainda por aqui. E hoje nós vivemos na nossa expectativa. Não mais sobre o sangue de animais, mas sobre o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando, quem sabe, um dia nós estaremos andando, se caso nós alcançarmos, muitos de nós alcançaremos o rapto. Alguns irão primeiro, se a vinda tardar. Mas quem sabe um dia a pessoa chega em casa, preocupado com os afazeres, e de repente a morte bate, né? E acontece como o irmão Sérgio, né? Nosso querido ali de Sarandi. Vai para o hospital e de repente ele começa a dizer, tem anjos aqui no quarto. Eles estão aqui, tem anjos aqui. E de repente o coração para de bater, os anjos dizem, vamos embora. Que expectativa! Que dia será esse? Que não percamos isso por nada. Por isso, o nosso velho pastor num dia disse, se eu não vou para o inferno por causa de meu pecado, não vou para o inferno por causa de pecado nenhum, posso dormir e não acordar mais. Mas uma coisa eu digo, nós tivemos o privilégio desse evangelho chegar em nossas mãos. Uma coisa eu digo, estou com 51 anos já. Às vezes eu penso que não sou mais novo, não. Mas eu tenho lutado. E olhando para esse cordeiro ensanguentado, que a Bíblia diz que João olhou o livro fechado e ele chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, mas um dos anciões disse, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele virou para ver um leão e ele viu um cordeiro ensanguentado. E com fé nesse cordeiro, eu sempre tenho dito, se tu chegar primeiro que eu, avisa que também chegarei lá. E eu sei que há muitas pessoas do outro lado, nos esperando. Pessoas que foram encaminhadas a Cristo no último momento, mas se agarraram ao Evangelho, estão ali. Quem sabe, estaremos, andando na rua, aqueles que alcançarem o rapto, e quando num lapso de segundo você vê aquele teu querido que partiu, e vem em tua memória o que Paulo disse, que nós não precederemos aos que dormem, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, não abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Quem sabe eu encontro com meu querido e inicio uma conversa,
Você veio, quer dizer que então o rápido vai acontecer e nós vamos embora e nos encontraremos nos ares. Que dia será isso? Que dia será esse? Quem sabe eu direi: pai, tia, o rápido vai acontecer, sim, vai, vamos embora. Isso não é teoria, isso é realidade. Quantos de nós têm muitas experiências dos nossos queridos que já foram, que de repente eles começam a ver os seus que já foram? É questão de dia. O velho Bosvortes, o irmão Brana, um verdadeiro guerreiro da fé, como um pai para o irmão Brana, e quando o irmão Brana soube que ele estava enfermo, em estado terminal, diz o irmão Brana: eu quase fundi o motor do meu carro, acelerando para chegar a tempo, para encontrar com aquele velho guerreiro. Quando chega ali, está na cama, o velho Bosvorte não estava apavorado com monstro, como já ouvi contar, com diabos que vêm buscar as pessoas, não, mas ele estava ali naquela cama, com um sorriso, por certo, nos lábios, e era uma frase, marca registrada do pastor Toninho Machado, muitos conheceram. Cada funeral que a gente ia, ele dizia assim: mas os nossos mortos dão uns mortos bonitos, né? Uma feição bonita, não tem pavor, mas só tem alegria, porque enquanto essa alma aqui está dentro, ela vê chegando a escolta de anjos. Por isso, quando o irmão Brana chama sua esposa, ela amava o William Brana, sim, mas ela reclamou, ela deu uma bronca nele: por que você me chamou, Billy? Por que você me chamou? Eu estava indo por um lugar tão lindo, por uma estrada, palmeiras, pássaro, 2 seres de branco me levando para casa, então eu ouvi você me chamar ao longe e eu voltei. Oh, Billy, você prega sobre isso, mas você não tem noção quão precioso isso é, esse grande Espírito Santo que nós recebemos, Billy, é o que está me levando para casa. Você tem falado sobre isso, mas você não tem noção dessa expectativa. Prometa que você vai criar os nossos filhos no meio desse povo. Prometa que você vai casar, ter alguém para cuidar dos nossos filhos. Billy, eu tenho aqui, vocês lembram? Livro 2 da coleção Geração. Billy, eu tenho aqui, eles estão voltando. Billy é tão pacífico. Diz o irmão Brana, ela fechou os olhos e foi para aquela linda cidade. Quantos anos mais? Quantos anos mais? É só isso que eu penso. Quantos anos mais? Eu já estou com 50. Se ele não vir, logo eu vou. E quem sabe, se eu for primeiro de alguém aqui, vocês vão lembrar disso. Vocês dirão: ele chegou. Por isso disse o irmão Brana, ao chegar ali, encontrando aquele velho guerreiro Bosvorte, ele disse: o irmão Bosvorte, qual foi o teu melhor momento? Ah, meu melhor momento? Será que foi quando casou? Será que foi quando foi ordenado a ministro? Será que foi quando viu o paralítico levantar? Ah, você quer saber qual é o meu melhor momento? É agora. É agora, agora. Mas você não está morrendo? Sim, eu vivi toda a minha vida por esse dia. E então, o velho Bosvorte, o irmão Brananes, levanta da sua cama e começa a cumprimentar os seus queridos que já haviam partido. Agora, isso é teoria, é só história? Não, isso é realidade que nós presenciamos, como já contei aqui.
realidade do nosso dia a dia. Enquanto o ímpio começa a ver monstro, não me deixa me pegar, não me deixa me pegar. E a enfermeira técnica chega e diz: por que você não vai com ele? Quem sabe são boa gente? E ela disse: boa gente, porque você não vê a cara deles. Relato de 2 pessoas próximas minha que trabalhavam na mesma equipe. 2 profissionais da área de saúde. Mas com o velho Bosworth não foi assim. Não. E eu contei, e agora eu termino com isso, algumas vezes. Talvez já contei aqui. Vocês sabem, eu fiquei fora de Chapecó até 2013, devido ao meu trabalho na seguradora. Quando eu voltei, muitas pessoas eu não conhecia mais. E aí o meu irmão disse: Davi, você vai lá e visita uma irmã que está hospitalizada? E eu disse sim. E ele disse o nome dela. Eu não conhecia ela. Cheguei e visitei aquela filha de Abraão. E irmão, vocês sabem, há uma conexão. Visitei aquela guerreira, orei por ela e depois voltei e disse bem assim para o meu irmão: eu não conhecia ela, mas é uma verdadeira cristã. Percebi isso. E o tempo passou e ela não melhorou e foi comprovado que era um câncer terminal. E as filhas, 2 desviadas, mas muito atenciosas. E eu penso que eu verei elas lá em cima, eu penso que Deus irá tratar com elas. Porque ela me disse: se eu não trilhar o caminho da minha mãe, eu não vou ver mais ela. Pastor, não nos abandone. Quantas vezes me disseram? E aí essa mesma chegou para mim e disse: minha mãe não merece, a minha mãe, em outras palavras, merece ter uma morte digna. Eu queria que a minha mãe tivesse uma morte digna. Eu disse para ela: não se preocupe, quanto a isso, não se preocupe, porque quando o cristão partir, Deus envia os anjos para buscar. Não se preocupe. Talvez 2 ou 3 semanas antes, eu lembro, senti dirigido de visitar ela no hospital. Foi, creio que minha nora e minha filha. Chegamos no hospital lá, era um quarto privativo, cantamos um hino com aquela guerreira. Eu acho que foi a última vez que eu vi ela com vida. Mas depois, o relato dessa própria filha, ela disse para mim, a mãe, um pouco antes, ela começou a dizer: que flor bonita essas aqui. Não tem nenhuma flor aqui, mas que flor linda. E daqui a pouco aquela guerreira disse: quem é esse homem aqui no quarto? O irmão Sérgio sabia que era anjo, mas ela não tinha tido discernimento. Quem é esse homem que está aqui? A filha disse: não tem nenhum homem aqui, mãe. Tem sim, não tem. Está só nós 2. Ah, tá. Então deve ser o Espírito Santo. Ela sabia quem era. Pode ser sim, mas pode ser o próprio esposo dela que veio ao encontro, não sabemos. Mas quando chegar lá a gente pergunta, né? Então que Deus abençoe. Quem é este? Quem é este? Que Isaías profetizou. Que expectativa. Como Paulo diz que as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias. Glorifique a Deus. Louvado seja Deus. Glorifique a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Não falte de estar ali. Aleluias. Louve a Deus.
O irmão está louvando em línguas estranhas. Louve a Deus na tua língua. Engrandeça a Deus. Aproveite o momento. Essa é a hora de falar língua estranha. Essa é a hora de engrandecer a Deus, de magnificar. Ele está louvando com a língua dos anjos. Você não tem esse dom. Louve com a tua língua. Diga: louvado seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Não precisa ter língua estranha para adorar. Fala na tua língua nativa. Fala que você o ama. Aleluia. Louve a Deus com o teu instrumento de 2 cordas. Bata a palma para Ele. Jesus, profetizado por Isaías. Jesus, que esteve na tenda com Abraão. Jesus, que apareceu para Jó nascido. Tu és o meu Deus. Tu moras no meu coração. Morada de meu Deus, onde reina a paz, prato de lentilha, onde reina o amor, bebedeira, adultério, céu, não pode nos tirar desse grande dia. ó lindo céu, beleza sem fim, Cordeiro, tudo é lindo ali, não cordeiro nascido através do ali, sexo, mas o Filho de Deus, ali, onde derramou seu sangue. há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Morar ali, pois a minha alma anseia ver um rei como ele é. Ó Lutero, Desejo ir, morar ali, nas mansões celestes, moradas de meu Deus, céu, morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só um esplendor, céu, onde vivem os anjos, serafins e arcanjos, e os serafins, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. hoje eu falei com Ele, Ele está vivo. Do Altíssimo, do Altíssimo, O que você precisa nesta noite? desejo ir, Ele está vivo. morar ali, pois a minha alma anseia ver um rei como ele Tudo está é. consumado.
desejo tudo está consumado. ir Pelas pisaduras de Jesus Cristo, morar você foi ali. curado. Se você tem uma enfermidade, vem ao altar nesta noite. Moradas de meu Deus. Essa dor vai ter que deixar a tua vida nesta noite. Esta enfermidade vai ter que te deixar nesta noite. Se você não sair curado nesta noite, pode botar uma placa nas nossas costas de falso pregador. Vem, igreja. Não é um homem aqui. Aqui é um ofício, é o dom. É o dom que está aqui nesta hora. Há um dom soberano de Deus aqui nesta hora. Quem quer milagre nesta noite? Eu orei pelo irmão aqui, não sei se você sabe, o irmão Eliezer pregou, recebeu um milagre ali, a irmã saiu curada na hora. E ele está aqui nesta noite. Você está com medo? A morte não é nada. Ela só vai mudar o teu lugar de moradia. A morte não muda, só vai mudar a carruagem que vai nos transportar ao lar. Aleluias. Tem mais gente que precisa do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Você, quem sabe, pensou de fazer um raio-x, um exame. Ele não pede ordem, como o irmão cantou. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Venha. Não vai doente, não sai daquelas portas do jeito que você entrou. Venha receber a tua cura. Venha receber tua libertação nesta hora. Os obreiros podem vir orar pelos doentes nesta noite. Irmão Mauri, pode vir. Irmão Carlos, vamos decretar vitória. E aquele que você orar, você tem que decretar que ele está curado nesta noite. Se Deus é contigo, a vitória tem que acontecer. Ele diz: sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpente nenhum alto, e porão a mão sobre os enfermos e curarão. Cláudio Omar, irmão Cláudio, pode vir orar, que aqui é Deus que está aqui. Milagre vai acontecer nesta noite. Vai vir milagre aqui, ó, nesta noite. Esta igreja do Deus vivo. Nunca perdemos uma batalha. Pode orar, irmãos. Os obreiros podem orar. Aleluias! Deus quer libertar a tua vida de uma vez por toda nesta noite. Eu não sei se o amanhã ainda vai existir o amanhã. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nesse momento. Um dia foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Esse Jesus está aqui. Ele prometeu que Ele estaria conosco em nós todos os dias, até a consumação da século.
milagre nesta noite? Quem está precisando do milagre, vem à frente. Ele está aqui. Ardiam nossos corações enquanto Ele falava conosco. Venha se você quer um milagre. Você quer uma restauração na tua família, no teu lar? Venha. Tem milagre aqui nesta noite. Você quer um milagre nesta noite? Não é emoção, isso aqui não é sensação, não. Tem gente que está pensando que nós fomos levados por uma emoção, mas o Espírito Santo está aqui. Ele veio aqui para te abençoar nesta hora. Você quer um milagre? Está aqui neste momento. O irmão Branham, quando esteve ali do outro lado, tudo que ele amava estava ali esperando ele. Mãe, pai, você ama o seu filho? Você ama o seu parente? Traga-o de volta nessa noite. Se você o ama, Satanás não tem o poder de segurar nas mãos dele nessa noite. Declare que ele virá aos braços do Senhor. Sua esposa, o irmão Carlos quer que chame a esposa dele aqui. Irmã, venha. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, tua família. Tem mais alguém aqui nesta noite? Pastor Davi. Bora, Pastor Davi. Deus curador, libertador, está aqui. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor.
Aleluias! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quantos creem que Deus cura ou liberta esses pedidos que chegaram aqui essa noite? Espírito Santo de Deus, Pai, há pedido aqui a necessidade, Senhor. A necessidade, Pai, nós rogamos ao Senhor, supra a necessidade, Senhor. Cada nome neste caderno, Senhor, que o Espírito Santo vai ao encontro, Senhor. Esta chave, Senhor, seja ungida em nome de Jesus Cristo. E abençoa, Pai, este veículo, este irmão. Livra dos acidentes e do perigo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. O irmão Denilson sentiu um desejo forte que nós orássemos pelas famílias, pelos matrimônios. Não precisa vocês virem aqui na frente, mas cada um no seu banco, levante a mão, porque o diabo ele quer destruir a família, porque detrás de uma mãe, detrás de um pai há seus filhos. E eu quero pedir a que qualquer um dos nossos obreiros, o mesmo irmão Denilson, venha, irmão Denilson, ore você, se você desejar, ou então pode ser irmão Lutero, como vocês quiserem. Venha, irmão Lutero, vamos orar com esse desejo junto aqui. Vamos orar por todas as famílias. Senhor Jesus Cristo e Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui está cada família do Senhor, que o Senhor resgatou com o teu próprio sangue, Pai. E Pai, abençoa cada lar, Pai, repreenda o devorador, repreenda a discórdia, Pai, o mal, e que cada lar haja paz de Deus nesses lar, Pai, nestas famílias, Senhor, e que a divina presença do Espírito Santo paira em cada lar nesta hora, Pai, e que o Senhor abençoe todas as famílias, que o Senhor pagou o preço com o teu sangue, e abençoa no grande nome do Senhor Jesus Cristo toda obra maléfica de Satanás, todo projeto de Satanás seja bloqueado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado, louvado, aleluias. Que prazer, né? Saber que nós estamos na presença do nosso Deus. Como o velho Micaías estava ungido por Deus, aqui há um povo ungido pelo mesmo Deus. Glória a Deus. Assim seja. Glória a Deus. Que Deus vos leve em paz. Vigie. Vigie. Porque se tem um que não está contente aqui é Satanás. Mas vigie. Confie em Deus. Porque como disse Davi, o laço quebrou e nós escapamos. E a nossa vitória está no poder
do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ainda não deram conta de retornar para os caminhos de Deus, alguma coisa o diabo está segurando você, declare hoje. Diga: Satanás, diga comigo aí: Satanás, o laço quebrou e nós escapamos, porque a nossa vitória está no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos, nossos queridos, nos pertencem, e nós ordenamos a Satanás que tire as mãos sujas pelo poder de Jesus Cristo. E naquela grande reunião nos ares, eu e você teremos eles ao nosso lado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus os leve em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a coluna de fogo que deixou ser fotografado sobre a cabeça de William Branham vos acompanhe todos os dias até nos encontrar do outro lado. Temos a semana de oração. Venham. Domingo de manhã, se Deus permitir, eu estarei aqui para uma reunião com os jovens casados e com quem desejar vir. Não sei ao certo o que vou tratar, mas Deus me colocou esse desejo. E eu quero dizer que Deus ainda tem Micaías. O diabo pode ter os seus 400 profetas, ungido por espírito de mentira, mas Deus ainda tem homens e mulheres em Erechim, em Chapecó, no Brasil todo, que sustentam o Evangelho. Deus nos leve em paz.